senhora muito mal casada, o marido é muito ruim para ela e há uma caçada. E nesta caçada, 3 homens estão interessados em eliminar, por diferentes motivos, aquele homem. E o curioso que houve um sentimento de culpa muito forte em 2 deles. Mas aquele que matou e que casou com a viúva ficou muito bem, obrigado. Foi um ótimo marido, um ótimo administrador do patrimônio. E foi sempre uma coisa assim que me interpelou. Pensando como... Você estava falando da culpa e eu me lembrei dessa história. Esse livro é o livro E a Vida Continua. Foi filmado, inclusive, né? Mas tem um detalhezinho nesse livro. Tem um detalhe muito importante. Porque depois que eles fazem essa atrapalhada, que parece uma novela dessas mais complicadas, o que é um caso impressionante. E a vida é assim, como que as pessoas se encontram, umas cruzam o caminho das outras, fazem uma atrapalhada sem fim, e você fala, meu Deus, como é que vai resolver isso? Aí chega no mundo espiritual, esse aqui nasce aqui, aquele outro nasce aqui, esse recebe como filho que matou, porque o patrimônio que ele tirou ele tem que devolver, e acerta tudo. Aí tem um detalhe. André Luiz pergunta, mas isso aqui não está totalmente resolvido. Essa encarnação, essa reencarnação deles, dará conta de resolver parcela do problema. Como a senhora está levantando aí. Mas e esse aí? Aí o Espírito diz assim, André, esses espíritos estão juntos há milênios. Essa história é longa e não vai ser resolvida de uma vez agora. Então nós vamos ter que ir por parte, aos poucos. Aos poucos. Porque o que dá a entender é que aquele que matou para recuperar a esposa agiu mal. Vai responder perante a lei. Mas ele era credor. Ele era credor. E aqui há uma sabedoria na lei de causa e efeito que é divina. É incompreensível para uma mente humana. É incompreensível. Porque para que a gente... Eu brinco o seguinte, na minha profissão eu preciso de um processo. Né? Então, para poder julgar algum ato, algum fato, eu preciso do processo, levantar tudo. Um espírito orientador para ajudar na encarnação de alguém, ou de um grupo de espíritos, ele precisa de ter um processo de cada um dos que vão reencarnar com no mínimo umas 30 reencarnações para trás. Para poder avaliar. Porque às vezes a gente fala assim, mas isso é injusto, olhando 3 reencarnações. Aí você olha num contexto de 20, você fala assim, ai meu Deus. E chega numa conclusão. Não existem algozes absolutos, nem vítimas absolutas. Todos somos algozes e vítimas ao mesmo tempo. E o mais triste é que a proposta de Deus é sempre o resgate pelo amor e pelo perdão. Se eu ferir, será com o amor, com o serviço ao semelhante, será doando que eu resgatarei. Mas o ódio nos cega e nos confunde. E então Deus, em sua misericórdia, permite que a gente faça a justiça. Só que tem um probleminha. Eu venho numa vida com o meu grande amigo, o Pedro. Aí o Pedro me dá um prejuízo, rouba todos os meus bens. Meu amigo querido, meu sócio, e vai embora. E
eu falo assim, eu não perdoo. Eu quero esse Pedro aqui do meu lado. Quero fazer justiça com a própria mão. Mas eu estou me escravizando a ele. Eu estou condicionando a minha evolução a dele. Aí pronto. Aquilo que era um laço virou uma algema. E aí eu venho algemado ao Pedro. E numa situação, imagine, eu venho algemado ao Pedro e agora ele vai ter que devolver tudo que ele tirou. Mas para ele me devolver tudo que ele me tirou, eu vou ter que experimentar todos os defeitos dele. Eu vou ter que conviver com todas as imperfeições dele. Então é a sabedoria de Deus que ele permite. Permite. Você quer cobrar? Você quer ir lá cobrar? Pode ir. Pode. Se você quer, vai. E aí o que acontece? Acontece assim. Os espíritos estão há 20, 30 reencarnações. Uma hora um bate, outra hora o outro bate. Uma hora um bate, outra hora o outro bate. Aí a gente vem, analisa 3 vidas e fala, coitadinho, esse aqui apanhou. Ele fala, mas eu já bateu 10 vezes. Está parecendo um jogo de futebol. Um faz o gol, o outro faz outro gol. E nós entramos num círculo vicioso de agressão, de ódio. Por isso que o perdão é cura. Porque o perdão é libertação. Eu falo assim, olha, chega. Não serei eu mais a agredir. Não serei mais eu a agredir. Eu entrego a minha causa nas mãos do Juiz Supremo. Ele que decida. Ele que vai julgar agora. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Sobre perdão. Perdoar é esquecer? Porque às vezes a gente perdoa, eu já perdoei, mas às vezes a dor fica, tá lá te relembrando. Uma vez por mês você pode ter contato com a pessoa que você perdoou. Então, foi perdoada, você gosta, você tem relação, mas perdoar é esquecer, a dor fica. Foi perdoada ou não se perdoou? Quando não se esquece? Querida, a memória do Espírito é eterna. Então nós nunca vamos esquecer nada. Não tem como apagar memória. Se um dia você caiu de bicicleta, está gravado eternamente na tua memória. Porque essa é a tua história. É a tua história evolutiva. O que acontece é com que olhos você lê a sua experiência. Por isso que o perdão é um processo. O perdão não é um ato. O perdão não é chegar num interruptor e falar assim, está perdoado. Não. O perdão é um processo. E ele é um processo porque o fato está sempre, estará sempre na tua memória. Mas à medida que você cresce em experiência espiritual, à medida que você se ilumina, você olha com generosidade para a tua vida. Você olha com generosidade para as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Então você fala assim, olha, mamãe errou mesmo. Errou. Ela fez isso, mas... Pensando bem, olha a situação dela. Então você passa por um processo em que muda o teu olhar. É o teu olhar. A Rosa vai estar aqui para sempre. Para sempre. Só que no início do processo do perdão, você olha com raiva. Aí passa um tempo, você olha com pouquinha raiva. Passa muito tempo, você olha, a raiva está pequena. Você está vivendo o processo do perdão. Vai chegar um dia, você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, é a minha experiência. Eu sou grata por essa experiência, porque olha o que ela me fez crescer.
Olha o que ela me fez crescer. Então você passa a olhar com gratidão. Com gratidão. Por essa razão, o perdão ele está muito ligado à gratidão. E por isso que ele é difícil. Porque ele exige uma releitura do passado. Releitura. Não é exatamente o que nos aconteceu, mas é como eu interpreto o que me aconteceu. Nós dizemos isso porque se fosse eu que tivesse sido crucificado lá, eu estaria aqui me fazendo de vítima até hoje. E Jesus volta, abraça Judas, abraça aquele que furou ele com a lança, Longinos. Está lá no Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, é Dom Pedro II. E Jesus recebe ele e fala, Longinos, meu filho, agora que eu preciso que você faça uma missão. Quer dizer, o olhar de Jesus para toda aquela situação, para nós é que dor, não, crucificou, nossa, está doendo, prego, estou com sede. A nossa leitura é uma leitura de que a gente, como é que fala? A gente faz um sofrimento ficar muito grande, às vezes maior do que ele é. E o olhar de Jesus é o olhar do Espírito puro. É o olhar do Espírito puro. A gente vive isso. Não é tão difícil, não. Eu lembro quando fui levar meu filhinho de agora de 6 anos para fazer tratamento de canal. Não, tratamento de canal, você imagina. E ele falou assim, vai doer, pai? Eu falei, vai, filho. Não vai ser bom, não. E ele ficava desesperado. Mas eu já fiz. E eu sabia que ele tinha que passar por aquele processo. E que depois que o tempo transcorresse, à medida que ele amadurecesse, o olhar dele ia ser outro. Se você hoje, com a idade que você tem, apesar de você ser muito jovem, olhar para o seu passado, aquilo que era uma grande dificuldade quando você tinha 15 anos de idade, você ri hoje. Você fala, meu Deus, se todas as dificuldades da minha vida fossem iguais às que eu tinha quando eu tinha 15 anos de idade. Porque, na verdade, nós nos fortalecemos. Né? Por isso que tem aquela prece bonita, que fala assim, oh meu Deus, tira a minha cruz, me torna mais forte. Me torna mais forte. Porque uma cruz é pesada dependendo de quem carrega. Pode colocar uma cruz num ombro de um gigante, não pesa nada. Então, quando a gente se fortalece, a gente vai vivendo esse processo. O perdão é um processo. É um processo. E às vezes a ofensa é tão grave, às vezes a ofensa é tão profunda, que você demora 1000, 2000 anos para experimentar todo o processo do perdão. Não é para desanimar, não, tá?